O aumento da população idosa, que deve triplicar nas próximas 4 décadas no país, impõe uma série de desafios para a sociedade. Apesar disso, uma pesquisa recente feita em todas as capitais do país, com pessoas acima dos 60 anos, mostra que 8 em cada 10 idosos têm percepção positiva da terceira idade. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, eu recebo agora a Marcela Kawauchi, que é economista-chefe do SPC Brasil. Tudo bem, Marcela? Olá, boa tarde. Boa tarde. Marcela, então, como que a gente pode traduzir essa percepção positiva dos idosos com relação à terceira idade? Bom, as pessoas hoje em dia vivem muito mais e principalmente vivem melhor. Então elas são mais ativas, elas consomem muito mais, de fato aproveitam esse período de descanso. E na pesquisa a gente viu que 82% dos entrevistados, das pessoas acima de 60 anos, tem uma percepção positiva dessa fase da vida. E quando a gente pergunta a nota que eles dão para a felicidade, a nota é 8, que é uma nota relativamente alta. E é uma percepção que a gente tem também. Hoje em dia, uma pessoa com 60 anos, a gente nem considera um idoso, né? Apesar de ser considerado assim. Né? Exato. Antigamente o idoso ele estava ali para cuidar dos netos, para cuidar da família, enfim, se dedicar às outras pessoas. Hoje em dia o idoso tem uma percepção de se dedicar a si mesmo, né? Aproveitar essa fase da vida, cuidar da saúde, cuidar dos planos que eles têm para o futuro. E isso é muito bom, inclusive para o mercado de consumo, né? Uhum. Quais os principais? A gente tem esse dado também que daqui a 20 anos o Brasil vai ter mais idosos do que crianças, né? O que a pesquisa mostrou aí de mais positivo, né, em relação a essa população? Bom, 75% dos idosos, quando a gente lista percepções, atribuíram percepções positivas, né? E aí as principais são a sabedoria, o orgulho e a sensação de dever cumprido. Isso é muito interessante. Agora, vale lembrar que esse percentual maior da população focada nos idosos vai fazer com que a gente tenha que se adaptar. O mercado de consumo vai precisar se adaptar e o mercado de trabalho também. Quando a gente pergunta para eles as sensações negativas, a falta de oportunidade no mercado de trabalho é uma das citadas, mas a gente vai ter que, o mercado de trabalho vai ter que mudar para absorver essas pessoas, inclusive porque não vai ter tanta gente mais jovem para poder absorver. Quer dizer, aí são ainda alguns gargalos, alguns pontos negativos em relação a essa questão. O mercado de trabalho e também o consumo, o mercado de consumo também não está atendendo essa demanda aí. 52% dos idosos falaram que não encontram produtos adequados para a sua idade. E aí quando a gente pergunta para eles quais produtos que eles gostariam de ter adequados, tem alimentos próprios para essa faixa etária, lugares para sair, serviços como bares, restaurantes, casas noturnas, celulares com letras maiores e até mesmo, e esses são os mais citados, né? Então a gente vê, e até mesmo as roupas. Então a gente vê que o mercado sim precisa se adaptar a esse público e tem um potencial muito grande, para que o mercado se adapte e consiga receber esse consumo que ainda é feito de uma forma intensa nessa faixa etária. Quer dizer, já faz tempo o idoso não quer mais ficar dentro de casa, né? E também tem essa preocupação, você falou aí dos alimentos apropriados para essa fase da vida, ele tem essa preocupação com a saúde também. A gente percebe que só 17% das pessoas não fazem nada para se sentir bem. Então, a preocupação com a saúde existe sim. Principalmente o que eles usam são medicamentos adequados a essa faixa etária e as visitas frequentes aos médicos para poder ter uma qualidade de vida de fato. Tem um dado interessante também, a gente perguntou para eles sobre planos para os próximos 2 anos. E a maior parte das pessoas fazem sim planos e planos muito interessantes. Tem aproveitar a vida, mas tem também viajar pelo Brasil e viajar pelo mundo, comprar uma casa, que é um plano muito legal para essa faixa etária. Então, a gente vê que eles não só estão vivendo bem o presente, mas tem inclusive planos para o futuro. Uhum. Quer dizer, a terceira idade acabou deixando de ser um sinônimo de velhice, de debilidade, né? Debilidade física. Ela deixou sim, porque a gente tem inclusive uma medicina preventiva que é muito importante nesse sentido. Como as pessoas cuidam muito mais da saúde antes da doença se instalar, elas chegam na terceira idade com uma saúde melhor, com a cabeça melhor, mas também com a saúde. E aí as pessoas que antes se aposentavam e tinham aí pouco tempo de vida, hoje em dia se aposentam, vamos dizer, aos 60 anos, tem ainda mais 30, 40 anos para viver e viver muito bem. Fala um pouquinho da metodologia dessa pesquisa, né? Como que ela aconteceu, qual a abrangência dela? A pesquisa foi feita em todo o Brasil, com pessoas sempre acima de 60 anos, é o que a gente considerou aí como os idosos, em todas as capitais brasileiras. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo.
A Marcela continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a Marcela Kawauchi, que é economista-chefe do SPC Brasil, e a gente fala sobre uma pesquisa feita recentemente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito sobre as percepções dos idosos em relação à terceira idade. Marcela, os idosos, eles chegam preparados financeiramente para essa fase da vida? Infelizmente, o brasileiro não chega preparado financeiramente para o momento da terceira idade, para o momento da aposentadoria. Na pesquisa, a gente viu que 45% dos idosos disseram que têm dificuldade de comprar por falta de acesso ao crédito, ou seja, eles querem comprar coisas que vão além da renda que eles têm. Isso acontece porque geralmente a aposentadoria está muito longe, a pessoa não se prepara e quando chega nesse momento, ela precisa gastar porque tem gastos com saúde, esses gastos que envolvem uma vida mais ativa, mas a renda cai porque dificilmente a gente tem uma aposentadoria que equivale ao valor que a gente ganhava no mercado de trabalho. Bom, a gente falou um pouquinho dessa deficiência do mercado de consumo em atender essa população. O mercado tem se atentado a isso? Você acha que a tendência é que isso vá mudando? Existe uma atenção cada vez maior, sim, mas essa atenção ainda está muito focada em alguns nichos. A gente vê, por exemplo, serviços de viagens para idosos. Agora, essas outras coisas que os idosos sentem falta, alimentação, casas noturnas, roupas, a gente ainda não vê essa mudança. O mercado, ele deveria se adaptar, né, ao mercado de consumo, até porque o potencial dessa população é muito grande, né? É um potencial de bastante gente e que, se começar a se preparar, vai ter sim um poder aquisitivo importante que pode ser interessante também para quem for vender para esse público. Mas a preparação ainda exige um pouco mais, né? A gente ainda precisa ver essa preparação ficar melhor. E aí talvez a legislação também possa ajudar nessa questão, né? Você acha que a legislação tem trabalhado de certa forma, tem caminhado junto? A legislação tem ajudado, sim. A gente vê, por exemplo, a questão das vagas para idosos, né? Elas estavam sendo muito desrespeitadas, aí mudou a questão da fiscalização, de que forma que eu posso me credenciar para usar essas vagas. Isso é muito importante, porque o idoso precisa, sim, de algum atendimento especial, é uma fase da vida em que algumas coisas são um pouco mais difíceis, mas ele quer consumir. Então, se ele souber que tem essas vagas, por exemplo, ele consegue maior acesso a centros de compras, enfim, a legislação pode ajudar, sim, mas o mercado de consumo também tem que se adaptar e também o mercado de trabalho, né? Já que a gente vai ter essa população com um número muito maior de pessoas de agora em diante. A gente pode dizer que o envelhecimento é uma preocupação, é uma grande preocupação de quem chega aí aos 60 anos? Existe uma preocupação moderada, né? Mas não é a prioridade desses idosos. 61% deles falaram que se sentem jovens o suficiente para aproveitar a vida, né? Agora, o que preocupa esses idosos, 38% deles disseram que já sentiram discriminação por estar nessa faixa etária. Então, não é tanto a questão do que esse idoso está sentindo de ruim em relação ao envelhecimento, mas sim em relação à discriminação que as pessoas têm com relação a ele, né? Tá certo. Queria então agradecer a participação da Marcela Kawauchi, que é economista-chefe do SPC Brasil, falando com a gente hoje sobre essa pesquisa aí da percepção dos idosos com relação à terceira idade. Obrigado, Marcela. Obrigada.